Juízo investigativo em 1844, Daniel 8,14 à luz de Daniel 9,24. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo, que é uma das doutrinas mais interessantes e controversas do Adventismo do sétimo dia, à luz de inúmeras questões aí soteriológicas, escatológicas e históricas em polêmicas com o mundo católico e evangélico de uma forma geral, ok? Então vamos prosseguir aí o nosso caminho pela palavra de Deus, estudando hoje, de forma breve e introdutória, uma das profecias mais extraordinárias da palavra de Deus, que é a profecia das 70 semanas em Daniel capítulo 9, mas tudo à luz de Daniel 8, tá bom? Inclusive já faz aí vários vídeos e que Daniel 8 é o texto básico e central das nossas reflexões, tá bom? Então eu fiz assim um panorama geral do capítulo, depois eu fiz uma comparação entre Daniel 8 à luz de Daniel 2 e Daniel 7, depois eu fiz uma questão de Daniel 8 relativo a Hebreus 9 e Levítico 16, depois eu me detive um pouco mais nos termos e nos contextos do santuário em relação a Daniel 8, falei da purificação do santuário em Daniel 8, e agora vamos falar um pouco do elemento de tempo em Daniel 8, especialmente no verso 14, quando o anjo responde ao outro anjo, né? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Uma coisa interessante de vocês entenderem a respeito do livro de Daniel, que é um livro de uma categoria literária bastante específica, como a fonte suprema e inicial da profecia apocalíptica. Inclusive ele vai ser muito importante para a interpretação do Apocalipse depois. Daniel é o primeiro grande apocalipse, né, revelado por Deus, tal, etc. Ainda que tenham existido outros textos de natureza mais ou menos apocalíptica, inclusive em outros lugares da Bíblia, como em alguns pontos do livro de Isaías, alguns pontos do livro de Zacarias, e do livro de Ezequiel e etc. O livro de Daniel é um livro singular nesse sentido e inaugura de forma mais específica a teologia apocalíptica. E o que acontece? Uma das características da profecia apocalíptica é essa questão das imagens, né? Tudo muito forte em termos de imagem. E se você não presta muito atenção nas imagens que o texto descreve, você pode ter muita dificuldade de interpretar. Mas ainda que você preste atenção, você também tem dificuldade de interpretar. Então, não existe outro caminho para você interpretar a teologia apocalíptica ou a profecia apocalíptica que não você gastar muito tempo com o texto. E aí você lê o livro de Daniel de trás para frente, de frente para trás, muitas vezes. E quando você começa a fazer isso, você pode começar a perceber alguns padrões, notar algumas semelhanças em relação a alguns pontos. Então, onde em Daniel 2 fala de um reino representado por pernas feitas de ferro. Em Daniel 7 tem um animal com dentes de ferro. E o elemento ferro vai se repetir, e isso vai te chamar a atenção, e mais cedo ou mais tarde você vai começar a pintar todo um quadro de relações numéricas, imagéticas, e etc. em relação às figuras e aos animais e às imagens e à estátua e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouquinho vai se configurando um mapa da história mundial, escrito de perspectiva profética, antes que a história viesse a acontecer. Então Deus visitou um cativo lá na antiga Babilônia e revelou a ele detalhes e um mapa geral daquilo que seria o futuro, né? Viria um reino inferior, depois outro, depois outro, depois outro, e no final da última divisão, sempre relacionada a 10, né? 10 dedos da estátua, 10 chifres lá do quarto animal, e etc. Dentro desta divisão final dessa estrutura toda, dessa imagem toda,
viria o reino de Deus, os santos do Altíssimo receberiam o reino e aí estaria instaurada a eternidade para os filhos de Deus, do qual Daniel mesmo iria partilhar, porque ele iria ressuscitar e receber a sua herança no fim dos dias, ok? Beleza, então a gente começa a perceber que é muito importante a gente ler com muita atenção tudo que o texto de Daniel diz e correlacionar as partes posteriores às anteriores para a gente ir montando esse grande quebra-cabeça profético histórico, tá bom? Diante desse contexto, a gente pode partir para Daniel 9, e nós vamos ler aqui a profecia das 70 semanas, a partir do verso 20, vamos ler até o verso 27, onde a palavra de Deus diz o seguinte: Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando, me tocou à hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio da sua súplica saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir os santos dos santos. O Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações serão reedificadas, mas em tempos angustiosos. Depois das 72 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sob a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esse texto é extraordinário, tá? Por inúmeras razões, inúmeras questões muito interessantes estão descritas aqui. E eu gostaria de ter mais tempo para explicar e explorar Daniel 9. Quem sabe em outro momento a gente pode fazer uma série completa sobre Daniel 9. Mas o meu foco aqui é demonstrar algumas coisas para vocês que são bastante interessantes e importantes. Daniel 7 acontece no primeiro ano do rei Belsazar, que era ainda um rei de Babilônia. Deus já havia dado a Daniel toda a visão do capítulo 2, mostrando a sequência dos reinos que iriam existir. E quando Nabucodonosor passa, o seu reino passa, e o Belsazar entra e domina, Deus dá a Daniel uma visão dos animais, etc., tudo muito interessante. Depois, em Daniel 8, a gente tem ali, no terceiro ano do reinado de Belsazar, Deus dando ainda mais detalhes dessa história então futura para Daniel, e aí então existe esse gap de 2 anos entre Daniel capítulo 7 e Daniel capítulo 8. Acontece que em Daniel capítulo 9, no versículo 1, esse texto está colocado em termos cronológicos no primeiro ano de Dário, né, que é um rei do reino dos Medo-Persas. E é nesse contexto que Deus vai fazer toda essa profecia das 70 semanas, tá bom? Então, uma coisa interessante, assim, como um contexto para a gente avaliar, é que Daniel viu, tá, esse monte de visões relativos, enfim, ao que haveria de acontecer no futuro, e Deus já havia para ele dito que, então, o reino de Babilônia seria substituído por um reino inferior, que é o reino dos Medo-Persas. E Daniel começa a viver essa história na prática, ele começa a viver essa transição. E essa transição em Daniel 9 já alcança o profeta Daniel, já mais idoso, já mais velho,
vivendo lá agora sob o reinado dos Medo-Persas, vendo um pouquinho do cumprimento das profecias que ele mesmo estava vendo em visão e etc. E Daniel tinha tido a visão do capítulo 8, Gabriel inclusive tinha aparecido para explicar, certo? Ali no capítulo 8, no versículo 10, você tem a presença do anjo Gabriel, e agora Gabriel aparece de novo para fazer o Daniel entender a coisa e a visão. Ora, que coisa e visão são essas? Não pode ser outra coisa que não a profecia de Daniel 8. Essa é uma das relações que nós vemos entre o capítulo 8 de Daniel e o capítulo 9. Entretanto, quando você chega nos versículos 24 e 25 de Daniel, você tem uma informação sobre 70 semanas determinadas sobre o povo, e essas 70 semanas são contadas desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, ok? Beleza, bacana. Então aqui, uma coisa importante de vocês entenderem é que o texto hebraico diz que 70 semanas foram cortadas, e elas devem ser contadas a partir da saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Se você lê Daniel 9 isolado do que vem antes no livro de Daniel, você não tem nenhuma referência para, de alguma maneira, compreender de que período de tempo essas 70 semanas estão cortadas, tá bom? Entretanto, quando você volta para o capítulo 8, você tem toda essa questão das 2.300 tardes e manhãs, que é um período de tempo explicitamente ali colocado, de maneira que, se a gente começa a descobrir segredos de Daniel ao comparar os textos posteriores aos textos anteriores, como a gente descobriu detalhes sobre o capítulo 8, estudando o capítulo 2 e o capítulo 7, agora a gente começa a descobrir detalhes sobre o capítulo 9, estudando o capítulo 8. Naturalmente existem entendimentos contrários, existem polêmicas e tal, mas o entendimento adventista vai nessa direção. E aí o adventismo vai se aprofundar nas questões relativas à identificação da data desta ordem para restaurar e edificar Jerusalém. E esse é um texto bastante importante para a gente entender todo o entendimento adventista em relação a esse assunto. A partir daqui, eu gostaria de ler para vocês, tá bem? Uma parte de um material bastante interessante e importante, que é esse livro aqui, O Santuário e as Três Mensagens Angélicas, do pastor Alberto Tim, onde ele vai explicar algumas coisas bastante importantes dentro do contexto que nós estamos estudando nesta série. Inclusive, se no futuro eu sentir a necessidade de retornar a esses temas e explicá-los de forma mais didática e mais aprofundada, eu creio que caberia talvez uma análise um pouco mais completa ou mais profunda desse material aqui. Inclusive, eu já fiz um vídeo sobre esse livro, e até prometi que algum dia no futuro eu vou fazer uma série sobre esse livro. Esse livro, inclusive, ele trata basicamente de muitas das questões que eu estou tratando aqui em relação à construção da teologia do pensamento adventista. Beleza? Então, assim, eu vou ler para vocês um pouco de algumas questões relativas a esse assunto aqui. E eu gostaria que vocês, de alguma maneira, então, começassem a entender as polêmicas e as questões relativas a este assunto muito interessante, ok? Beleza? Então vamos lá. O Alberto Tim ele escreve o seguinte: Daniel 8,14 foi interpretado de diferentes formas pelos comentaristas protestantes no final do século XVIII e início do século XIX. E isso é importante da gente entender. O entendimento adventista é o entendimento que flui do entendimento protestante, não milerita, não adventista do século XVIII e do século XIX, em relação a Daniel. E sobre esse período dos 2.300 dias, que tem relação com o período das 70 semanas de Daniel 9, existe uma questão aqui bastante interessante, que é a conexão entre essas duas coisas, onde, de alguma maneira, então,
O início das 70 semanas, nessa ordem para restaurar e edificar Jerusalém, uma vez que as 70 semanas foram cortadas de um período de tempo mais amplo, vão dar para nós o início da contagem, cujo fim chegará ao fim de Daniel 8,14, ao se cumprir então a profecia das 2.300 tardes e manhãs. E aí as coisas começam a ficar muito interessantes mesmo. Aí o Alberto Tim vai descrevendo as questões, e ele diz assim, olha, que uma variedade de datas foi escolhida para marcar o início dos 2.300 anos. Uma vez que o entendimento adventista é que para cada dia de Daniel 8,14, tarde e manhã significa um dia, isso implica em um ano em termos proféticos, e aí em outro momento a gente pode se aprofundar mais nas questões do princípio dia-ano, que de fato é uma das questões mais polêmicas e interessantes sobre o entendimento profético adventista. Beleza. Seja como for, há uma variedade de datas marcadas pelos teólogos protestantes no século XVIII e XIX que levavam em conta também o princípio dia-ano para estabelecerem aí as suas conclusões proféticas, tá bom? E basicamente, para muitos autores, o período se iniciou por volta de 450 a.C. Alguns colocavam isso antes de 450 a.C., outros depois, mas tudo mais ou menos ao redor, com base em Esdras capítulo 7, Neemias capítulo 9 e 11 e etc. Ok? Inclusive vários outros teólogos protestantes, não adventistas, não mileritas, viam esses 2.300 anos de Daniel 8,14 conectados às 70 semanas de Daniel 9, versos 24 em diante. Ok? Então esse é um entendimento protestante, entre teólogos, especialmente que escreveram em língua inglesa, e não é exatamente uma convicção inicialmente adventista. O adventismo ainda não existe quando esse entendimento começa a ser forjado entre esses teólogos protestantes. Aí o que acontece? Diante de tudo isso, a gente começa a perceber alguns pontos muito bacanas para a gente se aprofundar nessa questão. Guilherme Miller, quando ele vai se deparar com Daniel 8,14, ele vai se aprofundar nas questões de tempo em relação a tudo isso, para chegar ao cumprimento da profecia de Daniel 8,14, lá em 1844, é importante a gente entender algumas convicções em torno do assunto. Para Guilherme Miller, os dias de Daniel 8,14 eram simbólicos e deveriam ser compreendidos como 2.300 anos. Ele alegava que, ao considerar um dia como um ano, ele estava em harmonia com os principais comentaristas protestantes do século XVIII e XIX. Ele não estava rompendo com a tradição protestante de interpretar esse tema. Mais tarde, essa interpretação historicista e esse princípio dia-ano vão cair em certo descrédito entre os protestantes, mas na época de Miller essa era a interpretação tradicional. Inclusive essa é uma das fontes de tensão em torno do assunto. Aí ele continua dizendo, o Alberto tinha aqui, Miller encontrou sustentação para o princípio bíblico do dia-ano em Números capítulo 14, em Ezequiel capítulo 4 e na questão das 70 semanas em Daniel 9, que de alguma maneira então significariam 490 anos cortados dos 2.300 dias da profecia de maior alcance, que é Daniel 8,14. Ele encontrou apoio adicional à sua visão em correlações com cumprimentos históricos de outros períodos proféticos, como 1.290 dias em Daniel 12, 1.335 dias em Daniel 12, isso nos versos 11 e 12, 2.450 dias em Levítico 25, 2.520 em Levítico 26 e etc. Então existem aí raciocínios bíblicos em torno de questões interessantes, complicadas, cronológicas, simbólicas, proféticas. Seja como for, Guilherme Miller entendia que os 2.300 dias que simbolizavam 2.300 anos se iniciariam em
457 a.C., findando em 1843. Ok. Ele estava bastante convencido, ok, desses pontos, de que, inclusive, né, o decreto de Artaxerxes, que falava lá da reconstrução dos muros de Jerusalém e etc., colocavam ali o período correto para a gente começar a contar essas datas proféticas. Esse era o entendimento de Guilherme Miller, tá bom? O que mais? Outro ponto importante do cálculo do Miller foi o ano 33 depois de Cristo para a crucificação do Senhor. E aí ele presume que Cristo morreu exatamente no final das 70 semanas de Daniel 9, tá? Ele tem aí a sua interpretação, e aí ele chega ao subtrair 33 de 490, ele vai chegar lá em 457 para o início das 70 semanas e das 2.300 tardes e manhãs. E com isso ele chegou a 1843, no fim dos 2.300 anos. O Miller não achava que a visão dele era uma visão original, mas ele diz que ele foi baseado em estudos dos melhores teólogos que trabalhavam com questões de cronologia dentro aí da tradição protestante, ok? Ele falava que muitas pessoas ao redor do globo, na Ásia, na Inglaterra, na Escócia, na América, estavam chegando a conclusões semelhantes a dele em relação a tudo isso. Então, existia já dentro do mundo protestante uma tendência de considerar o final desse período profético dos 2.300 dias como 2.300 anos, findos em torno da década de 1840. E alguns teólogos propunham 1843, outros 1844, outros 1847, em relação a discordâncias sobre a data do decreto lá do Artaxerxes e tal, e aí tem mais de um decreto, tem o primeiro, tem o segundo, tem o terceiro, e às vezes as questões de cronologia, enfim, do que acontece na história antiga, são questões um pouco complicadas. Então existiam esses entendimentos diferentes, mas de uma forma geral existia um pouco de um consenso de que por volta de 1840 findaria esse período profético de 2.300 anos, referidos como dias em Daniel 8,14. Agora perceba que coisa interessante, esses homens estão vivendo ali por volta de 1820, 1830, 1840, e estão fazendo esses cálculos baseados aí no livro de Daniel, e esse texto está apontando para algo que eles estão vivendo dentro do período em que eles estão vivendo. E naturalmente isso gera muita curiosidade, muito interesse da parte deles em se aprofundar nestas questões, e aí o Miller vai fazer uma ampla gama de conclusões em torno desse tipo de coisa, e outras pessoas vão se unir a ele, e esse entendimento vai sendo burilado, e inicialmente esses períodos eles são colocados de uma forma assim meio por volta de 1843. Daqui a pouco os caras começam a estudar mais e começam a querer estabelecer datas mais precisas. Então entre março e setembro de 1843 vai acontecer. Aí depois alguém calcula, não, 1843 não, é 1844. Não, e o calendário tal, e a data tal, e o momento tal. E daqui a pouquinho, com o passar do tempo, essa convicção vai se cristalizar da parte de alguns estudiosos em torno de Guilherme Miller e da parte do próprio Miller, no famoso dia 22 de outubro de 1844. Existe bastante polêmica sobre essas datas, sobre essa história, inclusive sobre as falsas conclusões de Miller de que a purificação do santuário implicaria a volta de Jesus, e ali existe uma marcação de uma data da volta de Jesus. E várias polêmicas do nascimento do Adventismo têm que ver com esse contexto histórico que flui, tá, de um grupo que estava estudando o livro de Daniel com profundo interesse por volta aí do primeiro meado do século XIX. Beleza? Bacana. O resto é história, vai existir o desapontamento, vai existir a reinterpretação do que é a purificação do santuário no contexto do movimento milerita sabatista que vai surgir após o desapontamento, e esse grupo vai se reunir, vai estudar, vai burilar a sua compreensão, e lá em 1860, 63, vai organizar aquilo que vai se tornar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Bacana, beleza. Essa história é tudo muito interessante, mas antes de comentar um pouco mais a respeito dela, eu vou ler um pouco de outro material
A Visão Apocalíptica e a Neutralização do Adventismo, de George Knight. Esse livro é um dos livros mais interessantes para você entender o Adventismo do sétimo dia a partir de alguns contextos polêmicos muito interessantes. E, naturalmente, dentro dessa polêmica toda a respeito da neutralização do Adventismo, que é uma discussão que a gente tem que fazer, né? Em vários contextos administrativos, teológicos, estilo de vida, crenças e um monte de coisa, existe aqui uma parte dedicada a toda a questão de 1844. Eu gostaria de ler 2 páginas desse livro com vocês, tá bom? O George Knight é uma pessoa muito perspicaz, muito inteligente, muito bem-humorada, ao mesmo tempo crítico em relação a algumas questões e realidades dentro da igreja. Bem interessante a personalidade dele, a teologia dele. De fato, é um dos maiores historiadores e teólogos do Adventismo no mundo todo. Uma pessoa muito interessante. E aí ele fala um pouco a respeito das convicções dele em torno das polêmicas sobre Daniel 8,14 e 1844. E aí ele diz o seguinte: parece seguro dizer que não há nenhum texto na Bíblia que, na visão de muitos adventistas, seja mais impopular, especialmente entre os mais sofisticados. A parte mais problemática para muitos é ensinar que o juízo investigativo ou pré-advento dos santos começou em 1844. Então, nesse contexto aqui, o George Knight está falando que 1844 e as convicções tradicionais adventistas a respeito do assunto são, de alguma forma, polêmicas não só fora do adventismo, mas dentro também. Isso é uma coisa que algumas pessoas não entendem, né? Alguns anti-adventistas acham que o adventismo é uma religião super pacificada em torno de meia dúzia de entendimentos, e na verdade não é bem assim. O adventismo é uma religião muito pujante em termos de estudo, escrutínio, e gente que estuda e escrutina geralmente questiona e debate, e o adventismo naturalmente é extremamente polêmico, não só nas suas polêmicas voltadas para fora, contra o mundo católico e evangélico, mas também para dentro. E existem as divisões dentro do adventismo, adventistas mais tradicionais ou mais progressistas, ou enfim, meia dúzia de tipos de adventismo por aí. E às vezes é importante você saber disso, porque às vezes você está falando com um adventista como se estivesse falando com outro adventista. E eu não estou falando aqui de divisões políticas ou administrativas. Dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia existem grupos de visões teológicas diferentes em relação a algumas questões, inclusive em torno da profecia de Daniel 8 e de Daniel 8,44. Então algumas pessoas se incomodam um pouco, sim, alguns adventistas também se incomodam, sim, com toda essa visão de que existe um juízo investigativo que se iniciou em 1844. Deixa eu tomar uma água aqui para eu continuar, né? Falar meia hora sem tomar água não é fácil. Continuando aqui a leitura. Devemos notar que a posição tradicional realmente apresenta um problema, que não deve ser minimizado. O problema não está na data do cumprimento profético, apesar das dúvidas amplamente disseminadas sobre esse assunto durante os últimos 30 anos. Afinal, Daniel 8, versos 17 e 19, afirma claramente que a visão se refere ao tempo do fim. A ligação entre Daniel 12:4, Daniel 8:26 e Apocalipse 10 exige o cumprimento profético no tempo do fim. Então ele vai dizer o seguinte: existe de fato um problema que não pode ser minimizado na visão tradicional adventista, mas o problema não é bem o elemento de tempo, 1800 e tanto, enfim, para um juízo investigativo. Uma vez que existem conexões exegéticas entre Daniel 12, Daniel 8, Apocalipse 10, e tudo isso exige um cumprimento num período final da história. Então não pode se cumprir de forma, por exemplo, em Antíoco Epifânio e coisas desse tipo, em relação à visão preterista de Daniel 8,14, beleza? O que mais que ele diz? Ele está contextualizando esse problema que não pode ser minimizado. Ele diz assim: além disso, exegetas conservadores também concordam amplamente que a melhor data para início da profecia das 70 semanas de Daniel 9 é o ano 457-458 a.C.
Escritores historicistas têm consistentemente datado o cumprimento da profecia dos 2.300 dias entre 1843 e 1847. Então essa não é uma coisa só de adventista, é uma questão que muitos escritores e teólogos historicistas protestantes já chegaram às mesmas conclusões, e o adventismo faz parte desta tradição historicista protestante. Existem críticas a essa tradição, mas essas críticas não redundam somente contra o entendimento adventista, mas contra o entendimento desses outros protestantes, inclusive não mileritas, não sabatistas e não adventistas, tá bom? Aí o que mais que ele vai dizer? Ele vai falar o seguinte: o problema que de fato está implicado na nossa visão tradicional não é a validade dos argumentos baseados em mudança de data, mas sim o fato de que o historicismo baseado no princípio de interpretação dia-ano está fora de moda. Apesar da evidência óbvia em passagens como Daniel 2 e Daniel 9. Agora, no início do século XXI, os adventistas permanecem quase que isolados numa ilha historicista. Os futuristas que se sentem muito felizes em aplicar o princípio dia-ano a Daniel 9 para calcular a data do nascimento de Cristo e da morte de Cristo, recusam-se a usar a mesma lógica para Daniel 8. E aqui esses intérpretes conservadores, futuristas, unem-se aos preteristas mais liberais em tentar apontar Antíoco Epifânio como cumprimento da profecia de Daniel 8. Antíoco, porém, estava longe de ser muito forte, conforme Daniel 8:9. Historicamente, foi uma pessoa fraca, que logo recuou quando foi confrontado por Roma. A interpretação que aponta Antíoco Epifânio como o chifre pequeno apresenta uma perspectiva ampla, mas essa profecia não se cumpre em Antíoco Epifânio, e Roma é uma interpretação muito melhor de Daniel 8, e naturalmente a gente vai embasar melhor ainda quando a gente for fazer o fechamento das conclusões adventistas em torno desse tópico. Mas continuando, vamos pensar o seguinte: toda a dificuldade da maioria das pessoas em relação a esse tema tem que ver um pouco com um caráter relativamente complexo de cálculos históricos e de perspectivas proféticas, simbólicas, o que de fato assusta muita gente. Então, o que acontece? Como existem interpretações divergentes, uns apontam o cumprimento da profecia no passado, outros no futuro, outros durante a história, você percebe que naturalmente esse é um tipo de assunto que vai evocar polêmicas e contradições internas entre pessoas que entendem as coisas de maneira diferente. Entretanto, o George Knight, ele termina essa seção do livro dizendo assim: algumas pessoas que conhecem ele, George Knight, conhecem a sua mente aberta, a sua seriedade na hora de lidar com o texto bíblico, com as questões históricas e teológicas do adventismo, ele diz que algumas pessoas ficam surpresas quando ele diz que, de fato, na visão dele, George Knight, essa profecia se cumpriu sim em 1844. Ele diz: não há outra data melhor, apesar de eu não ver razão para enfatizar com certo exagero o dia exato, tendo em vista as diversas discussões a respeito de calendário, em oposição a outras datas possíveis para o dia da expiação em 1844. Então perceba o que ele está dizendo. Ele, de fato, ele mantém o quadro geral da visão adventista, ainda que ele reconheça complexidades em torno da cronologia, da data específica e etc. Então, mesmo que você discorde do dia, não foi dia 22 de outubro, foi 21 de setembro, foi 23 de novembro e coisas desse tipo, uma divergência dentro de meia dúzia de meses para cá ou para lá não torna a profecia inválida em si mesma. Pode tornar uma interpretação muito rígida e literal em torno de uma data equivocada, mas não a visão completa como um todo. O que ele diz aqui é o seguinte: os opositores da visão adventista sempre atacarão aquilo que percebem ser o ponto mais fraco de um argumento,
A boa notícia é que a visão geral é muito clara. Eu descobri que aqueles que abandonaram a crença no cumprimento profético na data de 1840 geralmente não dispõem de uma alternativa. Ao contrário, simplesmente abandonam o elemento do tempo e evitam o assunto, exceto para criticar o ponto de vista tradicional. O Adventismo é bastante criticado em torno da sua crença no juízo investigativo, especialmente com o elemento do tempo voltado para 1844. Entretanto, o que o George Knight está dizendo aqui é o seguinte: muitas dessas críticas não são capazes de oferecer um quadro melhor em termos de data e de cumprimento profético para Daniel 8. Eles criticam o entendimento adventista e saem com escapatórias do tipo Antíoco Epifânio, que para nós é claramente um equívoco absurdo, ou com alguma outra coisa esdrúxula, mas ninguém tem uma interpretação que seja melhor do que a interpretação adventista em torno do assunto. Se você que está vendo esse vídeo é um crítico do entendimento adventista e não concorda com o que eu estou dizendo, eu respeito e eu preciso dizer algumas coisas para vocês. A construção da teologia, do raciocínio e das convicções adventistas não amadureceram da noite para o dia e nem são tão simples quanto alguns gostariam. Por isso que você vê, eu estou falando desse assunto já há vários vídeos de meia hora cada um aí. Então são horas discutindo Daniel 8, certo? E a gente está longe de terminar ainda, olha só quanta coisa ainda tem para ser dita. E é só depois que a gente disser muita coisa ainda que o nosso entendimento vai ficar mais claro. Por que a gente considera o nosso entendimento muito melhor do que qualquer outra alternativa que existe em torno da interpretação de Daniel 8? Naturalmente, eu entendo que os mais apressados e ansiosos gostariam que a coisa andasse mais rápido, para que eles pudessem colocar as suas críticas e destruir essa heresia adventista. Mas as coisas não são tão simples assim, porque para você destruir a heresia adventista do juízo investigativo, você vai ter que destruir uma interpretação extremamente cuidadosa e sólida de Daniel 8, que é o que nós estamos construindo passo a passo dentro aqui da nossa série, de forma relativamente tranquila. Então, eu gostaria de dizer para vocês, para terminar esse vídeo, o seguinte. De fato, a discussão sobre história e tempo profético à luz de princípio de ano e etc., provavelmente é o elemento mais complicado do entendimento adventista em torno de 1844 como data para o início do juízo final, com a fase investigativa do juízo final. Beleza. Eu concordo, de fato esse é o cerne mais complicado. Existem outras complicações também em torno dos pecados, o registro dos pecados, contaminação do santuário celestial, purificação do santuário celestial, visões diferentes em torno do preterismo, do futurismo, todo esse abandono do historicismo. Então, de fato, se a gente for fazer um tratamento mais adequado, a gente vai precisar gastar muito tempo ainda com essas questões para que a gente possa entender as polêmicas e poder responder aí aos entendimentos contrários. Por isso que eu estou andando bem devagarzinho. É importante vocês entenderem, porém, que a amplitude do tema incapacita a gente de tratar essas questões com superficialidade. Não tem como estudar Daniel e Apocalipse com superficialidade. E esse talvez seja o principal ensinamento que a gente aprende em torno das polêmicas da fé adventista sobre Daniel 8,14. Respeito os entendimentos contrários, posso trabalhar criticamente esses entendimentos contrários para demonstrar por que entendo que o entendimento adventista é melhor, mas, por enquanto, eu vou simplesmente afirmar sem melhor embasar. O entendimento adventista de Daniel 8,14 é, sim, muito melhor do que qualquer outra alternativa que existe na teologia cristã.